A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Sextou muito rápido, né, meus irmãos? Sexta-feira já. Começamos, parece que foi ontem, segunda-feira, e hoje já sexta-feira. Iniciamos aí o final de semana, feriadão, né, para alguns, para outros não. Ponto facultativo no Rio de Janeiro, feriado de Corpus Christi. Mas o nosso assunto é a leitura diária da nossa lição número 12. Do julgamento à ressurreição, texto áureo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 19, versículo 30. Nossa verdade prática: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Sempre lembrando que desde segunda-feira desta semana nós temos uma playlist de todas as leituras diárias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e amanhã teremos também sábado, tudo na playlist da lição número 12. Está lá bem discriminado, os irmãos podem conferir se quiserem. Nós falamos bastante sobre o texto áureo, sobre o versículo do texto áureo, explicando ele, falamos também da verdade prática. E hoje, sexta-feira, nós estaremos lendo no Evangelho de João, capítulo 19, versículos do 12 ao 16. O tema que ele deu para hoje foi a condenação de Jesus por Pilatos. Vamos ao texto. João 19, capítulo 12 até o 16. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilato aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Ontem, na leitura de ontem, nós falamos sobre como os líderes, os sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseus, tramaram para matar Jesus, porque Jesus estava incomodando eles. Jesus era a verdade e eles viviam uma mentira. Jesus era a luz e eles viviam nas trevas. Então, Jesus estava revelando todas as artimanhas, todas as políticas deles, todas as mentiras, a fim de se manterem no poder, a fim de terem poder, a fim de manter toda aquela pompa que eles tinham. Eu cheguei a dizer e usar o termo mamata, porque era assim, que não é diferente de muitos líderes religiosos hoje, que criam aí as suas próprias doutrinas, os seus próprios ministérios, suas próprias igrejas, e começam aí um movimento visando exclusivamente o poder. Poder financeiro, poder intelectual, poder no mundo, posição, simples assim. Não era diferente desses homens. E até mesmo antes de começar a explicar os versículos do 12 ao 16 do capítulo 19, vamos ler de novo João 11, versículos 49 e 50. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis? Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Fizeram uma reunião do Sinédrio e ali eles estavam resolvendo o que iriam fazer com Jesus. Eles se achavam os donos do pedaço. Eles
ficaram sabendo de tudo que Jesus estava fazendo, dos milagres, da verdade, da instrução, da pregação e tudo que Jesus estava fazendo, e o povo estava abrindo os olhos, o povo estava conhecendo a verdade, porque Jesus era a verdade, era a palavra de Deus, a própria voz de Deus na terra. E por muitas vezes o próprio Jesus, de frente para eles, sabendo e conhecendo-lhes o coração e o pensamento, né, chamou-os de víboras, de sepulcros caiados, acusou eles de estarem colocando muito fardo, muito jugo, criando leis que só estavam subjugando o povo. Então Jesus confrontou eles e revelou ali toda essa política, né? Todo esse governo de homem, esse governo humano que eles estavam exercendo sobre as pessoas, e isso preocupou muito eles, porque eles iam perder a posição. Se você ler lá o capítulo 11, você vai ver que nessa reunião eles estavam com muito medo. E aí o que foi usado ali? Foi usado exatamente isso. Jerusalém era dominada por Roma, foi conquistada por Roma. Quem governava Jerusalém era Roma. Mas a força política com o povo, a força religiosa e política com o povo, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, era muito grande. Então, Roma criou essa política entre eles para apaziguar os ânimos. E o que eles fizeram? Olha, as pessoas estão dizendo que Jesus é o rei dos judeus, que veio para libertar os judeus, né? Que veio para libertar Jerusalém. Roma não vai gostar nada de saber disso. Não, a gente tem que resolver isso, porque isso pode trazer sérios problemas para nós. Se Roma ficar sabendo disso, eles vão acabar com a gente. A gente tem que resolver para que tudo continue do jeito que está. Esse Jesus está causando tumulto. Então eles começaram a dizer que Jesus era mentiroso, mesmo com todas as maravilhas, todos os milagres, ressuscitando mortos, curando leprosos, com as palavras incontestáveis, porque Jesus era a própria palavra, era a própria verdade, enviado por Deus à terra. E eles simplesmente não aceitaram. Semelhante a Judas, meus irmãos, semelhante a Judas. Eles tiveram acesso, eles ouviram, eles andavam atrás de Jesus o tempo todo para ver se Jesus fazia alguma coisa errada, para que eles pudessem acusá-lo ou então desqualificá-lo, né? Descredibilizá-lo com a população. Mas eles não achavam, eles não conseguiram achar, mas o coração deles estava muito mais apegado à posição que eles tinham, de sacerdotes, sumos sacerdotes, de líderes, né, de doutores da lei, e eles jamais iriam perder esse posto, porque isso tornaria as pessoas comuns, ou teriam que baixar bastante a bola, né? Eles, como líderes, não eram para ser servidos como eles eram, vivendo abastadamente como se fossem reis na terra, mas eles eram para servir o povo, porque assim é até hoje. Pastor não é para ser servido pelo povo, pastor é para servir ao povo. Qualquer pessoa com ministério no reino de Deus é para servir. O reino de Deus é serviço, o reino de Deus não é se aproveitar do reino de Deus para que joguem um tapete vermelho para você. Você pensa que não tem fariseu hoje, meu irmão? Tem fariseu hoje, você só tem que ficar ligado, você só tem que ter o Espírito Santo para te dar o discernimento de espíritos. Então, fica ligado, presta atenção, conheça a palavra que o Espírito Santo vai te revelar. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Os homens não queriam perder a posição. Então, se fecharam na sua própria vontade, no seu próprio ego, assim como Judas. Judas não tinha o coração e a mente em Jesus, na verdade, na salvação, na ressurreição. Judas tinha o coração no dinheiro. Ele se corrompeu e entregou Jesus por dinheiro. E esses homens, por posição, por dinheiro, não deram ouvidos à voz de Deus que andava com eles. Emanuel, Deus no meio do seu povo, assim como foi profetizado pelo profeta messiânico. Mas o coração deles estava cheio de quê? O coração deles estava cheio de humanidade. O coração deles estava cheio de posição, estava cheio de poder, estava cheio de ego. Não deram ouvidos à voz de Deus. Então, tramaram contra Jesus, como nós vimos lá. E aqui, agora nós vamos voltar para os versículos, vamos ler de novo o 12. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre,
não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Olha a chantagem que eles fizeram com Pilatos. Pilatos, meus irmãos, era um responsável por Jerusalém. Ele era o governador de Jerusalém. Então, ele tinha que fazer com que as coisas fluíssem. Problemas não. Nenhum imperador ia ficar satisfeito com um governador que não conseguisse controlar o povo. Então, o que esses homens fizeram? Apelaram para essa chantagem a Pilatos. Pilatos, se você deixar esse homem livre, você não é amigo de César, Pilatos. Quem se diz rei, opõe-se a César. Nunca estiveram satisfeitos com o governo de César. Nunca estiveram satisfeitos em estar sendo subjugados por Roma. Mas aqui lhes foi conveniente. Chantagearam Pilatos. Pilatos, se César souber que você está permitindo um homem dizer que é rei aqui, você não é amigo de César. César não vai ficar nem um pouco satisfeito com isso. Melhor você matar ele. Vocês entenderam a hipocrisia e a manipulação desses homens, ignorando totalmente as próprias leis de Deus? As próprias leis de Deus, as próprias leis que eles tinham que defender. Aqui eles já estavam infringindo um monte de lei. Era mentira e por aí vai. 13. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus, mas eles gritaram, mata, mata, crucifique-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Pilatos não viu culpa em Jesus. Pilatos tentou libertar Jesus, mas os homens estavam decididos a acabar com o problema que Jesus arrumava para eles. Ninguém era satisfeito com o governo de Roma, ninguém. Eram altos os impostos, tirania, controle. Um povo estranho que veio, subjugou, dominou e governava Israel, eles nunca estiveram satisfeitos com isso. Mas aqui lhes foi conveniente. Até dizer que não temos rei senão César. Responderam eles, os chefes dos sacerdotes. Quando Pilatos se deparou com isso, Pilatos não teve, também não sei se ligava, não era o povo dele, não era problema dele. Ele precisava era resolver a situação para que não sobrasse para ele. Mas ele não via a culpa em Jesus e isso o incomodou. Porque qualquer pessoa em sã consciência sabe que não pode condenar uma pessoa à morte injustamente. Mas o próprio Pilatos, para resolver também os problemas dele, meus irmãos, ele falou, eles vão arrumar muito problema para mim. Entrega eles. E aí Pilatos fez o quê? Eu lavo as minhas mãos do sangue desse inocente. Ou seja, como se isso resolvesse o problema dele. Não resolveu. Mas ali, meu irmão, em todo esse processo de mentira, de acusações e de barganhas e de chantagens e de toda essa trama, de toda essa maldade para matar o inocente, que era Jesus Cristo, ali ficou explícito o nosso pecado. Tudo isso que aconteceu, essa preparação para matar Jesus, só deixou claro, só deixou em evidência toda a maldade humana, todo o pecado, toda a corrupção, toda a inveja, tudo de ruim que um homem é capaz de fazer a níveis altíssimos de maldade quando essa pessoa está longe do Senhor, quando essa pessoa não conhece o Deus verdadeiro, quando essa pessoa não conhece ao seu Filho, enviado por Ele. Tudo que nós vimos na crucificação foi exatamente o que Jesus colocou sobre os ombros e levou sobre si. As nossas dores, as nossas transgressões, a nossa maldade, o nosso pecado e a morte. Não foi pouca coisa não, foi um fardo muito, muito pesado, até mesmo para Ele.
até mesmo para ele, pois nós vimos, e hoje pela história, nós, através de filmes, pela história, relatos médicos, a gente vê o quanto Jesus sofreu. A própria palavra disse que isso ia acontecer. Foi profetizado. Coube ao Pai moê-lo, porque era tanto pecado, tanta maldade, tanta transgressão, tanta iniquidade, que não poderia ser de outra forma, meu irmão. Foi tudo jogado sobre o Senhor. As pessoas cuspiam nele, as pessoas o insultavam, as pessoas gritavam, mata, mata, crucifica. Esses homens, para não perder a posição deles, muitos de títulos comprados, não tinham nenhum direito de estar ali, já era política total. Crucifica, crucifica, vamos acabar com esse problema. Jesus foi crucificado. Pilatos, lavei as mãos, vamos acabar com esse problema também. E Jesus foi entregue na mão deles para que fossem mortos, e eles ficaram ali acompanhando até Jesus ser crucificado e morrer. Meus irmãos, Jesus precisava morrer por nós. Ele não foi subjugado, ele não foi capturado. Jesus se entregou voluntariamente. Ele, desde quando estava na glória com o Pai, voluntariamente, ele se ofereceu como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Sacrifício aceitável, valioso, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o único digno de abrir os 7 selos. Mais ninguém no universo. Sabe o que é mais ninguém, meu irmão? Mais ninguém, o único digno de abrir os 7 selos. Sabe por que ele é o único digno de abrir os 7 selos? Porque ele se entregou voluntariamente, passou por tudo o que passou voluntariamente e venceu a morte e venceu o pecado. Toda a autoridade foi dada ao nosso Senhor Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Amém, meus irmãos? Peçam discernimento ao Senhor, peçam o dom de discernimento ao Senhor, para que os seus olhos se abram, para que o seu entendimento se abra, para que os seus ouvidos se abram e você perceba os Judas e os fariseus, os sumos sacerdotes corrompidos, de títulos comprados, que não têm parte com Deus e que estão no nosso meio, para que a gente alerte a outros através da verdade, através do Senhor Jesus, não por conta própria, porque nós não podemos fazer nada sem o Senhor Jesus, mas quando abrirmos a nossa boca, que seja a verdade que ilumina e que traz à luz tudo que está nas trevas, que seja revelado a mentira, que seja revelado os falsos no nosso meio, sim, porque hoje o dom que mais está fazendo falta dentro das igrejas, dentro das casas que são separadas para cultuar o nosso Deus, para que a gente se reúna, se congregue e tenhamos união uns com os outros, como a própria palavra manda. Dentro dessas casas nós temos muitos falsos, muitos mentirosos, muitos usados por Satanás. Mas o Espírito Santo não nos deixará enganados. Nós temos profetadas, revelamentos, falsas palavras, falsas pregações, verdadeiros sofismas que parecem verdade, mas não são. Mas a única forma de não sermos enganados por eis que te digo, varão, da boca de homem ou da boca do próprio Satanás, línguas estranhas, que são estranhas mesmo, decoradas em casa para falar dentro de casa, rodopios, movimentações falsas. Meus irmãos, existem os puros, existem os verdadeiros. Deus ainda usa, Deus ainda capacita, Deus ainda reveste de poder, mas não seja enganado.
Só discerniremos as coisas de Deus através do próprio Deus. Senão, seremos enganados sim. Se acharmos que somos, que podemos e que conhecemos por conta própria, vamos ser enganados por um eis que te digo. Olha só, Deus está falando, olha um anjo ali, olha isso, aquilo. Muito cuidado, muito cuidado. Só o Senhor Jesus, só o Espírito Santo, para que não nos deixe enganado. Amém, meus irmãos? Que você possa receber essa palavra, que você possa ver a necessidade, perceber a necessidade do conhecimento, para que a graça, através dos dons, principalmente o de discernimento de espíritos e de tudo à sua volta, é tão importante para a vida cristã, para o desenvolvimento do caráter cristão e para não permitir que sejamos enganados e que outros também sejam enganados. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua sexta-feira. Até amanhã, sábado. A paz do Senhor.